Meus irmãos, abri a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler juntos? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Te convido a fechar os seus olhos para a gente ter um momento de oração. Papai querido, Deus de amor, te louvamos e bendizemos ao teu nome. Te glorificamos, Pai, e te agradecemos pela presença de cada um aqui essa noite. Pai, queremos colocar o coração diante do Senhor, para que a semente da tua palavra lhe encontre um lugar fértil, para que possa gerar sementes a 30, 60 e a 100 por um. Modificando a nossa vida, nossa forma de olhar, a nossa forma de falar, a nossa vida de uma forma geral, de como nos comportar em meio à nossa família, sociedade. Pai, nos ajuda a ser realmente um testemunho vivo do teu amor. Em nome de Jesus, tira toda a ansiedade e preocupação do nosso meio, e que nós sejamos cativos à voz do teu Santo Espírito. Que cale o homem, fale o teu Santo Espírito agora. É para a glória do Deus Pai que nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia! Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é guardando a palavra e vivendo as promessas. Quem deseja guardar a palavra e viver as promessas do Senhor na sua vida? Eu creio que todos nós desejamos, viver as promessas, mas se tem algo que nós precisamos de fazer antes de viver as promessas, ou até uma condição para que isso aconteça, é guardar a palavra. E eu gostaria de compartilhar essa noite a respeito de palavras. Primeiro, as palavras que nós ouvimos no nosso dia a dia, em nossos diversos relacionamentos, sejam eles sociais, familiares, palavras que quando saem da boca, têm o poder de animar ou de desanimar, têm o poder de alegrar ou entristecer, têm o poder de dar confiança ou insegurança, proteção ou medo, promover sonhos ou enterrá-los, trazer marcas profundas na nossa alma, ou gerar um contentamento, gerar morte ou vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, em Provérbios 18, 21, ela diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em Tiago 3, do versículo 8 ao 11, diz assim: mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Em Tiago 1,26, a palavra do Senhor diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua,
está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. Aqui nos mostra o cuidado que nós devemos ter ao abrir a nossa boca, porque o próprio Jesus diz que, se crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E nós cantamos aqui que onde as águas do Senhor, elas passam, elas geram vida, alegria, restauram, geram cura. E é para isso que nós somos chamados, filhos de Deus, que declaram a palavra de Deus ao abrir a sua boca, que geram vida, que tem sempre uma palavra de ânimo, sempre um bom conselho. É tão gostoso quando você acorda, vira para o seu cônjuge e fala, eu te amo, e ouve a recíproca. Que você compartilha com seus filhos e ouve deles, bença pai, bença mãe, eu te amo. Meus irmãos, isso muda ambientes, isso muda a nossa vida, isso gera marcas. Com certeza nós tivemos experiências na nossa vida de ouvir uma palavra que mexeu conosco a ponto de mudar todo o ambiente que vivemos. A nossa personalidade, o nosso coração e até mesmo o nosso destino. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, diz assim, palavras precipitadas são como ponta de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para sermos curados, para curar outros. E se tem algo que pode curar alguém, é uma palavra abençoada que sai da nossa boca. Por isso aqui, é que está falando que palavras precipitadas são como ponta de espada. E a palavra do Senhor também diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a mansa, ela acalma o furor. Portanto, se nós, em algum momento da nossa vida, do nosso dia a dia, nos precipitamos em meio ao ambiente, à turbulência, às pressões, e lançamos uma palavra que amaldiçoa, meus irmãos, depois nós precisamos de sair costurando, remendando e restaurando, dá muito mais trabalho. Por isso que nós precisamos de pedir ao alto o Senhor que derrame sabedoria sobre nós, para que nós sejamos hábeis a usar a nossa boca, ao falar, ao professar. Na verdade, não só hoje, não só no momento, mas eu não sei debaixo de qual palavra você tem vivido. Se você ouviu há muito tempo atrás, e até hoje carrega no seu coração, e é a razão, talvez o seu aparente fracasso, vamos dizer assim, em alguma área da sua vida, seja como cônjuge, seja como pai, como filho. Mas a palavra de Deus, como nós cantamos, é a nossa fonte de vida, de alegria, de descanso, de esperança, de consolo e refrigério. Amém? Essa é a palavra de Deus. Lembra a passagem dos discípulos que estavam ao barco junto com Jesus? Começa uma tempestade, Jesus dorme, e eles, apavorados com o vento, com o mar envolto, começam a professar palavras que vamos morrer. Chamam o mestre e Jesus lança uma palavra. Mar, aquieta-te, vento, acalma. Meus irmãos, e a palavra de Jesus foi exatamente o que aconteceu. Talvez você possa estar enfrentando uma tempestade na sua vida, uma dificuldade que você está passando, e às vezes você já declarou mesmo, não vai dar certo, às vezes você já declarou que não tem jeito, que é o fim, mas a última palavra é sempre do Senhor.
A última palavra é sempre dele. Não acabou. Não acabou. É interessante que quando a gente lembra, quando Jesus, ele está falando aos seus discípulos e relatando algo que ele veio cumprir, começa a falar do reino de Deus e da realidade do reino de Deus. Os discípulos, a maioria deles se escandaliza. E aí, diante daquelas afirmações de Jesus, eles começam a se retirar, ficando apenas os 12. E Jesus fala: vocês também não querem ir? E aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, a verdade também, ela não exclui, ser doce, palavras doces, não exclui a verdade. E nós aprendemos com Jesus que nós devemos falar e caminhar sob a verdade do Evangelho. Você já ouviu uma expressão que amigo verdadeiro não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir? E as pessoas estão precisando de ouvir os filhos de Deus a declararem a verdade, a declararem o caminho, a mostrar a direção verdadeira, a declararem uma palavra que vai animar, que vai mostrar que não é o fim, que vai mostrar que não acabou, que vai mostrar, meus irmãos, no Senhor, e há esperança. Há esperança. Nós acabamos de ler no versículo: se o universo foi formado pela palavra de Deus, o que não pode ser formado na nossa vida, o que não pode ser liberto, curado, restaurado pela mesma palavra? Agindo o Senhor, quem impedirá? É com esse entendimento que nós precisamos de viver. Receber e guardar a palavra de Deus no nosso coração vai fazer com que a vontade do Pai e as suas promessas para cada um de nós, ela encontre um lugar na nossa vida. Sabe o que é isso? As mulheres vão saber, né? É um teste de gravidez. E esse é o teste da Ana Carolina. E hoje o Matias já está no nosso meio, para a glória de Jesus. Ana Carolina é uma filha amada do coração, ela e o João Vitor. E esse aqui é o teste de gravidez. E o que acontece, meus irmãos, quando faz o teste de gravidez? Tem duas opções. Quando dá um tracinho, nada muda. Mas quando dá 2, tudo muda. É um divisor de águas numa casa. Eu me lembro quando a Mariana fez os 2 testes, né? Tanto para a Clarice quanto para o André. Meu Deus, que alegria, que emoção. Uma emoção única. Uma nova vida vai ser gerada. A sensação de ser avô. Você que é pai, você ainda não sabe o que é bom. É porção dobrada. É o filho com açúcar, os netos. E o melhor, sabe o que é? Chorou, você entrega para a mamãe. Você não precisa de corrigir, você só luxa. Mas estou brincando, a gente precisa de dar direção também, amém? Usando a palavra de Deus. Meus irmãos, é a mesma coisa quando nós recebemos a palavra do Senhor para a nossa vida. Por quê? Porque se nós recebemos a palavra do Senhor, se nós viemos no culto, ouvimos a ministração, se nós lemos a palavra de Deus, e aquilo não mexe conosco, não encontra um lugar no nosso coração, a gente não acha que é conosco que o Senhor está falando, continua só um tracinho. Ah, meus irmãos, mas quando nós recebemos a palavra de Deus, e ela encontra um lugar no nosso coração,
tudo muda. Tudo muda. Quando nós entendemos que essa palavra é para nós, que aquilo que o Senhor está falando é para nós. Quando nós viemos aqui, meus irmãos, e ouvimos uma palavra de Deus, é para nós, não é para o vizinho, não é para o meu irmão, é para mim. Aquilo ali vai mudar a minha vida a partir do momento que eu entender e me engravidar dessa palavra, que eu receber essa semente, e essa semente encontrar um lugar fértil no meu coração, um lugar seguro, para que em meio às pressões do dia a dia, em meio às dificuldades que o Senhor disse que nós passaríamos, mas ainda assim, com a pressão, ela vai florescer, ela vai explodir dentro de nós, ela vai gerar alinhamento da nossa vida para com a palavra de Deus, e vai gerar o quê? Vida. João, na ilha de Patmos, ele conta que ao comer a palavra, ela está doce na boca, mas quando ela chega no ventre, ela se torna amarga. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos corrige, ela nos confronta, é para nos endireitar, para nos levar para um lugar seguro, de águas tranquilas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, quantas coisas nesse salmo nos ensina. Começa em águas tranquilas, de repente está na sombra da morte, mas a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, e aí preparam a mesa na presença dos meus inimigos ali, e o cálice transborda, e termina o salmo dizendo que habitará na casa do Senhor por todo sempre. É assim a nossa vida, é a palavra de Deus, é um processo na nossa, na nossa vida, é uma semente que nós temos que pegar para que ela gere um fruto em todas as áreas que nós precisamos. É uma convicção, vai nos transicionar de um lugar de escuridão, de muitas vezes de derrotas em algumas áreas da nossa vida, para um lugar em que a palavra traz luz para o entendimento. Luz. Como eu disse, da mesma forma em que quando o teste dá positivo numa casa, muda a realidade. Quando nós recebemos essa semente no nosso coração e ela encontra um lugar, também tudo vai mudar. Aleluia. Tudo vai mudar, meus irmãos. Viver com Jesus é bom demais. Viver sob a palavra do Senhor é bom demais. Ele não nos livra das dificuldades, mas Ele nos ampara. E a palavra do Senhor diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eis que estarei todos os dias com vocês. É uma segurança que nós temos. Eu me lembro, quando eu recebi uma palavra aos 12 anos, do meu pai, infelizmente, não tinha sabedoria, não sabia o que estava falando, que não era para me tomar mais a bênção, porque a partir daquele momento eu não seria mais filho dele. Um momento lá de ira, de ignorância, e eu recebi aquilo no meu coração. E a partir daquele momento, realmente, houve uma quebra nos relacionamentos. Eu continuei vendo meu pai, mas assim, não tinha, a minha identidade foi roubada por aquela palavra. Talvez, pode ter acontecido isso com você, você pode ter ouvido uma palavra dessa, que mexeu com você, que te feriu. Sabe o que aconteceu na época? Eu coloquei debaixo do tapete. Mas aí, na medida em que eu fui crescendo, o reflexo daquela palavra foi forte na minha vida. Me tornei uma pessoa, um jovem, um pré-adolescente, um jovem, um adulto, vergonhoso, tímido ao extremo, introspectivo. Todas as fotos daquela época eu estava olhando para baixo. Eu não encarava as pessoas.
eu escondia. Meus irmãos, e aí quando eu me converti, e depois de um certo tempo, veio o entendimento, em João 12, que diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E sabe o que aconteceu com esse entendimento? Aquele vazio, sabe, aquela falta do pai biológico na minha vida, não que a presença dele não estava ali, mas a palavra fez uma separação, aquele vínculo de filho e pai. É espiritual, meus irmãos, e nós somos seres espirituais, vivendo nesse corpo. E aí quando eu entendi, o Senhor supriu aquele vazio, e a paternidade divina, ela vem suprir todos os vazios, todas as frustrações pela paternidade biológica, entenda isso. O Senhor te cura, Ele te liberta, Ele te preenche. A questão é que ao receber as palavras de Deus, nós somos responsáveis por gerar essa palavra para que a gente, e que o propósito de Deus na nossa vida não aborte. Ou seja, quando eu recebo a palavra de Deus, eu preciso de gerar essa palavra. E na prática, para que isso aconteça, para que haja efeito na minha vida e que haja transformação nas áreas que eu preciso, o que eu devo fazer? Eu coloquei 3 pontos. 3 pontos. Tem mais, mas eu coloquei 3. Primeiro, entender que a Bíblia é um livro, é uma carta de amor de um pai para um filho. Aqui estão as promessas do Senhor, aqui está a direção do Senhor, aqui está um alinhamento que nós precisamos, aqui está a libertação que nós precisamos, por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. É uma palavra de consolo, é uma palavra de alinhamento. Conhecer a verdade, a palavra de Deus e guardar as palavras que recebemos do Senhor. Pois é sob ela que nós devemos viver. Salmo 119, versículo 11, diz, guardei a tua palavra, ou guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 1,17, então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Era Ana, mãe de Samuel, ela era estéril, ia sempre chorando ao templo, por quê? Porque tinha uma palavra, né, de Penina sobre ela. Penina também era mulher de Eucana, mas Ana era o amor de Eucana, mas ela era estéril. E ela sempre ia ao templo e chorava, por quê? Porque Penina confrontava ela, envergonhava. E no momento em que ela, ao invés de chorar, orou ao Senhor, e disse, Senhor, se me conceder o filho, eu devolvo, eu consagro ele a Ti. Meus irmãos, aquilo que Deus nos dá, muitas vezes, se for para gastar com nosso próprio deleite, sabe? Muitas vezes não é o propósito de Deus. E sim, quando nós olhamos para o coletivo, para a família, aí acontece. Maria, quando o anjo Gabriel chega para ela e fala, bem-aventurada és tu, você será, né, mãe de Jesus, você vai colocar o nome dele de Jesus, e ele é o Rei, o Senhor, o Filho de Deus. Maria guardou aquela palavra no coração, meus irmãos, e gerou, sabe? E gerou aquela palavra que foi lançada para ela. A palavra de Deus tem que ser um combustível para nos mover em fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31 diz, assim
Quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está nos ensinando o quê? Que tudo que nós fizermos é com excelência, porque é para a glória de Deus. Honra pai e mãe. Honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam acrescidos aqui na terra, e que sejam de paz. Quer nos ensinar o quê? Que não é porque eu tenho um pai e uma mãe, da forma que eu imaginei, bonzinho, blá, 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 que eu vou honrá-los. Não, eu vou honrar porque são autoridade. Eu vou honrar porque é princípio de Deus. E isso gera o quê? Gera bênção e fruto na nossa vida. Amém? Ou seja, meus irmãos, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, guardar ela no coração, para que gere frutos. 2, permaneça na palavra. Eu guardo, mas eu preciso de permanecer. João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser, e vos será dado. Porque o que pedir vos será dado. Porque se nós permanecermos em Jesus e as palavras dele em nós vamos saber pedir exatamente aquilo que é vontade de Deus para nós. Amém? Noé, meus irmãos, um homem de fé, ouviu uma palavra e caminhou sobre essa palavra 120 anos, construindo uma arca. Não havia evidências de chuva ou de dilúvio naquela época. O povo confrontava Noé. Está louco, construindo uma arca num lugar seco. E as pessoas, como a palavra de Deus diz, que será a volta de Jesus, davam-se em casamento, casavam, trabalhavam, vendiam, compravam, ou seja, vivia a vida, negligenciava a palavra de Deus. E Noé continuava guardando a palavra e perseverando, permanecendo nela. Meus irmãos, a palavra de Deus chegou na sua vida, guarda no seu coração e permanece, em nome de Jesus. Abraão, 25 anos, com 75 ele recebe uma promessa, e aos 100 anos, chega Isaac, mulher estéril. Isso ensina para nós o quê? Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor é suficiente para fazer muito mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Não está no limite dos nossos braços, na força do nosso braço, o cumprimento da palavra do Senhor sobre nós, mas está no poder dessa palavra. De quem está falando? Qual é a fonte que está jorrando sobre a nossa vida? Ah, meus irmãos, Josué e Calebe, 40 anos, guardando a palavra de Deus, foram os únicos que entraram, viram os gigantes, mas guardaram a palavra de Deus no coração. A terra é boa, mana leite e mel, e é nossa. O que Deus falou para você, o que Deus falou para nós na palavra, na ministração que nós viemos aqui, meus irmãos, é para nós. É para nós. Uma família abençoada é para você. Filhos abençoados é para você. Um casamento abençoado é para você. Um ministério abençoado é para você. Meus irmãos, nós estamos aqui como quem sonha. Nós estamos gerando o quê? Uma igreja kids aqui do lado. Gerando no nosso coração, porque guardamos a palavra e permanecemos. Vai fazer 5 anos essa igreja, 5 anos. Por quê? Porque um dia alguém ouviu a palavra do Senhor, guardou no coração e perseverou. Deus é fiel e justo. Deus é fiel, guarde isso. Aleluia. Não importa os gigantes, as promessas vão cumprir na nossa vida se guardarmos a palavra de Deus e perseverarmos nela. Em terceiro, para finalizar, mude as suas prioridades e prepare-se. E esse prepare-se aqui significa engaje-se. Faça aquilo que está na sua possibilidade.
Sabe quando chega o sinal positivo numa casa, agora tem uma vida sendo gerada. E agora? Agora é tudo em função daquela vida. Muda os móveis de lugar, já prepara o quarto para receber, já faz um chá de fralda, porque a fralda está muito caro, já começa a preparar no enxoval. Meus irmãos, tudo muda, é uma bênção. Tudo que faz é pensando na vida que está sendo gerada como prioridade. E a mãe, ela tem que renunciar a algumas coisas, alguns exercícios, vai passando os meses, tem coisas que ela precisa renunciar. A alimentação, precisa ter cuidado. Sono adequado, descanso e cuidado por tudo que está sendo gerado conosco, com a palavra de Deus, não é diferente. Nós precisamos de renunciar a coisas que vão desagradar o coração de Deus, mesmo que isso nos traga prazer. Paulo mesmo diz, né? Todas as coisas posso, mas nem tudo me convém. Agir pensando nas promessas de Deus, meus irmãos. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor, e tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quantos de nós têm familiares que ainda não estão, que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo, no local de trabalho, na faculdade, pessoas que você conhece, vizinhos, que você convida para a célula, às vezes até vai na célula, mas ainda não teve um posicionamento, ainda não entregou seu coração para Jesus. Em Gálatas 4:19, Paulo, na sua carta, ele escreve: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Dores de parto, meus irmãos, já que nós estamos falando nesse contexto, sentir dores de parto significa interceder por aquelas vidas que ainda não se renderam aos pés de Jesus. Ou às vezes a gente está vivendo assim, vendo as pessoas sem compromisso e pagando esse preço porque não tem compromisso com a palavra de Deus, ainda não conhecem, não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, não entregaram sua vida ao Senhor e vivendo, sabe, vivendo à margem daquilo que Deus tem para elas. Nós precisamos de gerar, sentir dor de parto e interceder por essas vidas, em nome de Jesus. E como que nós podemos fazer isso? Proclamando a palavra, testemunhando do amor de Deus na nossa vida, sendo testemunhas, atraindo essas pessoas, não para nós, mas para Jesus, para nós no nosso relacionamento. Quantas pessoas que nós conhecemos, que têm às vezes resistência de vir na igreja, mas não tem resistência de receber um convite, ir na nossa casa, numa célula, ou mesmo tomar um café conosco, para a gente compartilhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Ou seja, meus irmãos, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Na nossa vida precisa fazer parte, servir a Deus, se relacionar com os nossos irmãos, crendo que no devido tempo as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Mas nós precisamos de guardar a palavra, de permanecer e de colocar elas como prioridade e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Te convido a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Essa palavra foi para você essa noite, não foi para o seu irmão, não foi para aquela pessoa que você conhece que não veio, foi para você,
porque Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, quer restaurar a sorte de você, da sua família, quer trabalhar em você, alinhando a vontade dele no seu coração, transformando um coração de pedra num coração de carne, num coração sensível à voz do Espírito Santo, para responder a verdade do Evangelho. Amém. Se nós ouvirmos e negligenciarmos, vai ficar um pontinho só. Nada vai acontecer, nós vamos abortar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas se recebermos e guardarmos e falar: Senhor, é comigo, essa palavra é para mim, vai gerar vida dentro de você, vai transformar, vai gerar alegria onde tem tristeza, onde tem frustração, decepção, raiz de amargura. A palavra de Deus vai gerar vida. A água do Evangelho vai lavar, vai purificar, vai trazer alegria para você, um renovo. Você vai viver uma nova realidade, creia nisso, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, pensa em me fazer andar por sobre as águas. Oh, meu bem, fé, minha vida se revestirá do teu poder. Oh, meu bem, fé, com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver, oh, meu bem, fé. Aleluia. Te convido ainda a ficar com os olhos fechados e responder a oração. Senhor Jesus, essa noite eu recebi, ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso, Senhor, eu declaro que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu livro, o meu nome no livro da vida, porque essa noite eu faço uma aliança com o Senhor. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Amém. Ainda de olhos fechados, você que fez a oração pela primeira vez, não com emoção, mas entendendo que a nossa vida precisa ser entregue ao senhorio de Cristo, para que todas essas promessas, para que em meio às dificuldades, às provações, às aflições, nós temos um Senhor que luta as nossas lutas, que nos ajuda a romper em fé. Se você deseja entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, essa noite, eu te convido a levantar a sua mão para que a gente ore por você. Entendendo então que todos são filhos de Deus, que nós possamos guardar essa palavra, permanecer e fazer aquilo que está ao nosso alcance e ter o reino de Deus como prioridade nas nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. Você quer dar um aplauso para o Senhor, por favor?
para a honra e glória do Senhor seja a nossa vida. Amém? Que o Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe, guarde você e a sua família e uma semana abençoada.